Então, pessoal, recentemente teve a entrevista do Renan Santos na Globo News, né? Que eu achei que foi uma entrevista muito interessante, porque ele meio que ficou desconcertado com certas perguntas, né? E eu queria fazer uma análise desse trecho aqui em específico, porque eu acho que tem muita coisa interessante de falar sobre isso aqui. Vamos lá. 5 de janeiro de 2027, se vier uma decisão do STF, não é que eu só não vou cumprir. Eu não vou cumprir. Eu vou apenas com as forças policiais, se precisar de auxílio das Forças Armadas, vou fazer o meu estrito cumprimento do meu dever constitucional. E aí eu pergunto, candidato, é o senhor... Eu acho engraçado a carinha de surpresa dele por ver esse trecho, né? Porque a maior parte das vezes que pega um trecho assim de algum programa do Renan ou do Arthur, eles ficam meio desconcertados porque eles vão falando sem se ligar muito no que estão falando, porque já é, tipo assim, é o costume já falar esse tipo de coisa no programa deles. Só que quando eles são confrontados pelo que eles dizem, né? Porque eles não são radicais que nem eles demonstram que são no programa deles. Sempre falei isso aqui, né? Como, por exemplo, teve o lance lá do Arthur que ele teve que se retratar porque ele falou mal de um funkeiro lá. Cara, se fosse eu falando, eu não ia me retratar. Talvez porque eu não tenha tanta pressão em cima de mim. Ou talvez porque eu seja um cara mais honesto. Porque esse lance deles lá no vídeo e tal é que é muita atuação. É muito um personagem do que eles não são de verdade. E aí eu pergunto, candidato, é o senhor quem vai decidir o que é ilegal ou não ilegal a partir do Supremo? Como é que o senhor avalia hoje essa declaração? O senhor mantém? Mantenho, e está certíssimo. O senhor é que diz o que é ilegal ou não? Não, a Constituição diz. Se eu cumprir o devido processo legal, numa medida ela passou no Congresso Nacional, eu cumpri todos os ritos, não pode vir uma decisão monocrática parar o estrito cumprimento da lei. Até porque eu estaria prevaricando. O presidente da República tem que cuidar do território nacional. O presidente da República e as Forças Armadas. Eu reconheço que existe uma guerra. A gente não está. Eu não acho que existe um estado de normalidade de coisas. Falei com todas as palavras, cara, que a gente tá num estado de guerra civil, que a gente tá numa democracia falida, que a gente tá numa quase ditadura. Ele não consegue falar isso, ele tem que falar, a gente não está num estado de normalidade das coisas, porque ele não pode falar o que a gente realmente está. O Brasil não está vivendo uma normalidade. Se eu sair andando aqui no Rio de Janeiro, no meio da rua, e eu andar 2, 3 quilômetros, já já vou cruzar com uma favela, eu vou cruzar com uma área que eu não posso andar. Vou cruzar com uma área que se uma pessoa pedir um Uber, ela vai tomar porrada. Vou passar numa área controlada pelo crime. Eu não reconheço que é essa normalidade. Eu espero que o STF também entenda. Eu espero que o STF também entenda. E para até aprofundar essa discussão, meu partido entrou com uma ação no STF tratando disso, para reconhecer o estado inconstitucional de coisas no território brasileiro, nos territórios em que estão tomados pelo crime organizado. A ação, inclusive, está nas mãos do Flávio Mas a Dino. pergunta que eu fiz foi, é o senhor quem vai decidir? Se o Supremo Tribunal Federal, toma uma decisão que contraria os seus interesses, uma vez eleito, o senhor vai decidir que não vai cumprir? Se o Supremo Tribunal Federal tomar uma decisão ilegal não se cumpre. É o que eu falo, cara, uma decisão legal não se cumpre, mas e se o STF obrigar ele a fazer isso? O que vai acontecer? Ele vai entrar numa guerra pessoal contra outro poder do governo do Brasil? Ele começaria uma guerra civil por causa disso? Se metade da força policial ficasse do lado dele e não quisesse acontecer isso e outra metade ficasse do seu lado, você ia incentivar que acontecesse alguma coisa, que tivesse uma revolução? Claro que nunca ia chegar a isso, porque o Renan ele não ia de verdade ir contra o STF, né? A verdade é essa. Mas se acontecesse, Mas ele é o guardião da Ele não é Constituição, guardião, ele está é o rompendo a senhor que Constituição. decide o que é legal? Não, ele está rompendo a Constituição. E existem precedentes. É o senhor que decide isso, então, Não sou o senhor, é a própria Constituição. Então vou dizer que é o Alexandre de Moraes que vai decidir isso. Que é o exemplo que eu dei ali. Ou é um ministro que vai monocraticamente, sem passar pelo processo legislativo, definir se algo que teve o processo legislativo é válido ou não. Não é errado isso. E é por isso que a gente está vivendo um estado completamente confuso de coisas, em que o mas isso não é exatamente o que você defende com o direito penal do inimigo? É como existe uma certa inconsistência aqui no que ele defende e no que ele fala, né? Porque quando você vê o que ele defende, você percebe que de fato não é algo democrático. Mas aí ele usa todo esse verniz de defender a democracia pra tentar se manter nessa parada. Tem que ter uma decisão, cara. Ou você é contra a democracia no estado atual em que ela está, ou você vai continuar defendendo as instituições. Não existe nenhuma forma de manter as instituições existindo e mantê-las funcionando de acordo com a Constituição. O Brasil já rasgou a Constituição há muito tempo atrás, cara. Tipo, você vê o caso, por exemplo, do Pastor Tupirani. O que ele falou lá no púlpito dele é uma parada que é extremamente defendida pela Constituição. É o direito dele propagar a religião dele. O que ele acredita ali, o que ele tá falando ali no púlpito,
é uma coisa que está defendida na Constituição e mesmo assim ele foi preso por racismo. Você falar que uma pessoa transexual, um homem que se veste mulher, não é uma mulher, isso de acordo com a nossa Constituição nunca foi crime. Aí por uma decisão do STF, transfobia passa a ser crime igualado ao racismo, né? Que o racismo é crime de verdade. Isso não foi uma decisão, não foi uma parada que foi julgada, que foi votada pra ser lei e tal. É uma decisão dos juízes, do STF, sem nenhum respaldo legal, sem nenhuma autorização para fazerem isso. Você tem casos onde, por exemplo, o Moraes, ele abertamente fala que, já que o Congresso não quer legislar sobre isso, o STF vai. E vocês nunca demonstraram ser contra isso, vocês nunca se opuseram a essas coisas, né? Por exemplo, as leis sobre controle da internet. A gente tá aí agora passando por um problema imenso, que é a Janja, que é uma pessoa que não foi eleita, a primeira dama, cara. Ela não é presidente, ela não é porra nenhuma, ela nem é deputada. Não foi eleita pra cargo nenhum. E ela tá pautando a política nacional, querendo proibir que um site, um aplicativo exista no Brasil. É necessário que você assuma que não estamos dentro de uma democracia mais. Se você considera que isso é normal, uma pessoa que não foi eleita, que não tem cargo, que é apenas a esposa de uma pessoa eleita, está pautando toda a política nacional, está mandando, ordenando, fazendo ordens, tentando criar leis, tentando proibir que pessoas acessem sites X ou Y. Isso não está dentro da normalidade das coisas, como ele costuma dizer, né? A gente já não está nesse ponto mais. A gente já partiu muito tempo desse ponto de discutir sobre Constituição e tal. O STF se torna última instância para um processo legislativo, em que o legislativo cuida do orçamento. A gente está vivendo num país doente. Mas o senhor vai entrar no Supremo? O senhor está criticando agora? Dizendo... Sim, porque eu sou um democrata, Sadio. Mas o Supremo é o guardião dessa Constituição. O que garante... Depende. E se ele não cumprir a Constituição? O que garante que qualquer governante possa rotular o que é ilegal ou não? Não é rotular, existe o texto da lei. Então, vamos Constituição. repetir. O senhor está concordando? Eu cumpri. Eu citei o exemplo dado ali. Entro, olha, decreto o estado de defesa para resolver aquela situação. Igual o Michel Temer faz. Faça a mesma coisa, GLO. GLO do Temer aqui no Rio. Passa pelo processo legislativo completo. Aí vem uma DPE, alguém entra lá no STF, a rede de sustentabilidade entra. Ai, não pode por não sei o quê. Aí vem uma decisão monocrática. Eu não vou cumprir uma decisão monocrática. Candidato, não vou cumprir. É que um democrata, mesmo discordando da decisão da justiça, ele cumpre a decisão e recorre. Não cumprir uma decisão da justiça é papel de um democrata ou é um ato de um democrata? Não, porque não é um ato. Estou confusa aqui. Não. Nessa hora aqui, tinha que ter usado a famosa frase do Thomas Jefferson. Pra quem não sabe, o Thomas Jefferson, que já foi o presidente na maior democracia do mundo, né? A democracia mais antiga do mundo. Ele diz o seguinte: quando uma lei se torna injusta, você não tem só o direito, mas você tem o dever moral de ir contra essa lei. Isso não é ser democrata? Isso não é o cara que foi o presidente, um dos primeiros presidentes da maior democracia do mundo. Isso não é ser democrata? Você falar com todas as letras: se essa lei é injusta, se essa lei está indo contra os interesses da população, nós não temos apenas o direito, nós temos o dever de descumprir ela. Mas como a gente sabe, o Renan Santos ele não é um cara muito estudado, ele não completou faculdade e tal, então talvez ele não tenha conhecimento para usar uma frase assim como essa, uma referência como essa, né? Porque não é um ato democrático você passar por cima do devido processo. Há, nesse instante no Brasil, um estado inconstitucional de coisas quando o STF fica passando o tempo todo sobre a atribuição de outros poderes. E cabe ao presidente da República também não aceitar isso. E eu vou falar, teve precedente. Houve uma decisão tomada em 2016 por parte do STF, decisão monocrática contra o Renan Calheiros, que à época que ele seria afastado, o Renan Calheiros não cumpriu a decisão. E o STF reviu. E foi um golpe de Estado, não foi? A questão toda é, quando você está invadindo as prerrogativas essenciais de um determinado poder, aquele poder pode se insurgir, não de maneira golpista, mas não acatando uma decisão que em si é ilegal. O que o Renan não entende aqui é que necessariamente você se insurgir contra outro grupo do governo é uma forma de golpe. É um poder dando um golpe de Estado sobre outro poder, e não necessariamente esse golpe é uma coisa ruim, uma coisa legal, uma coisa que você está fazendo de forma errada. Quando o Pinochet dá um golpe de Estado no Chile e consegue tomar o poder, tirar das mãos do comunista o Chile, ele não está errado de fazer isso. Quando a ditadura militar do Brasil assume o poder a pedido do povo, eles não estavam errados de fazer isso, estavam errados de ter feito todo o governo que eles fizeram, que foram governos horríveis, governos que administraram muito mal o país, mas eles estavam no direito deles sim de fazer isso. É o direito de qualquer cidadão se insurgir contra o governo, fazer um golpe de Estado se for necessário.
Não apenas de outros poderes do governo se insurgir contra algum poder que esteja dando todo o controle para ele. Lógico que eu vou discutir junto ao STF. Eu não vou cumprir imediatamente uma decisão que é ilegal. Eu não vou cumprir. É errado isso. Eu tenho que cumprir meu papel de presidente. Se eu virar presidente da República, eu estou botando a minha vida em risco. Lembrando que esse foi o mesmo cara que pediu a prisão de Olavo de Carvalho, pediu a prisão do Alan dos Santos, como se fosse, tipo, como se tivesse cometido algum crime de verdade, um crime real. O único crime deles foi ser anti-MBL. E mesmo assim, o Renan Santos pediu, fez vídeos sobre, na época, falando que o STF tinha que prender o Alan dos Santos, tinha que prender o Olavo de Carvalho. Ah, porque ele é velho. Não, ele tem que ser preso porque ele é criminoso. Velhos canalhas também envelhecem. Essas foram as frases que o Renan Santos usou. São frases que claramente colocam em xeque tudo isso que ele tá falando aqui, porque ele tá pedindo coisas legais. Porque não houve crime em nada que o Olavo de Carvalho fez, nada que o Alan dos Santos fez, nada disso é crime passivo de prisão. Enfrentando o crime organizado, minha vida é devassada, eu tenho que vir aqui fazer essa batina com vocês, ser exposto. Eu não vou ser destruído para ser um boneco lá, eu serei um presidente, não um boneco. Isso tudo para depois da entrevista ele falar que vai fazer o governo junto com o Centrão. Então ele vai ser um boneco de qualquer jeito. É aquela parada que eu falei, no passado ele falou, ele perseguiu, ele falou que ia fazer uma perseguição contra qualquer indicação do governo Bolsonaro que envolvesse o Centrão. Aí agora ele vai no programa de entrevista e fala claramente que ele vai trabalhar junto com o Centrão, que ele vai colocar pessoas do governo do Centrão para trabalhar junto com ele. Eu também separei esse vídeo aqui que eu achei bem interessante, né, que são dois cortes, na verdade, é um corte da entrevista e um corte dele falando no passado, né? Eu sou Milei na forma e Bukele no conteúdo. Eu sou o Milei na forma e Bukele no conteúdo. Pois é, meus amigos, muita gente está chocada com a ideia de que as duas personalidades políticas mais interessantes da América Latina, venha a ser o Milei na Argentina e o Bukele em El Salvador, podem se fundir e criarem juntos uma espécie de terceira forma. São muitos vídeos, muitas falas suas em que o senhor parece ter muito mais inspiração, se inspirar muito mais no Bukele do que o senhor está descrevendo agora. E aqui, Região. então você não vai fazer nada como o Bukele. Mas eu não sou o Bukele, eu sou brasileiro, meu nome é Renan Santos. Eu não sou o Bukele, eu sou o Bukele no conteúdo, não sou o Bukele. Precisa existir uma decisão aqui, que é uma parada que o Renan Santos e o pessoal da MBL em geral não tomam, que é se eles são contra ou não a democracia, da forma atual que ela está. A atual configuração da democracia. Eles não conseguem chegar nesse ideal de falar que, não, então a gente não defende a democracia como ela é atualmente, a gente vai derrubar a democracia. Nosso objetivo como partido político, como movimento político, é derrubar a democracia do Brasil, instalar uma nova forma de governo, um novo tipo de governo, diferente de tudo que a gente já teve até agora. Que é o que seria o correto de se fazer, né? Ao invés disso, eles ficam nessa de, não, a gente é democrático, a gente não é a favor de autos golpistas, a gente não quer derrubar a democracia do Brasil, a gente defende a democracia. Existe uma escolha aqui que não está sendo feita, que é a escolha de você ser absolutamente fiel aos seus princípios e falar, eu sou contra a democracia, eu vou fazer como o Bukele fez sim, de tirar todo o poder do judiciário se necessário, porque o judiciário está contaminado pelo crime, e botar todo o poder na minha mão, porque eu consigo tomar decisões do jeito correto. Eu vou ignorar tudo que o judiciário fala, se for contra o que eu defendo. Se necessário, a gente vai dissolver o judiciário. Ele não consegue falar isso, ele não tem a coragem, não tem a capacidade de falar isso, porque ele sabe que ele não consegue cumprir. É até engraçado pegar esse vídeo aqui, porque ele também fala que ele também é o Milei, né, e tal. Sendo que no passado ele já falou que considerava o Milei um maluco, que o que ele fazia é destruir a Argentina e tal. E agora que o Milei tá popular aqui no Brasil, né, porque o Milei falou mal do Lula e tal, aí ele começa a tentar se referenciar no Milei. Uma decisão, cara, precisa ser tomada aqui. Ou o Renan Santos e o MBL são esses democratas que defendem democracia e tal, ou eles são de fato o que o Brasil precisa. Não existe segunda opção, cara. Não tem como você ser a favor do que está acontecendo na democracia atual, se manter a favor do Estado democrático do jeito que ele é feito atualmente e querer mudar tudo. Não existe essa mudança. Eu falei isso aqui naquele vídeo que eu expliquei o que era o nazi-maoísmo, né? Aquela ideologia italiana lá. Que a ideia, cara, central é que existe uma civilização burguesa, uma civilização que quer manter tudo como está. Não existe mudança real, porque todos os polos políticos, eles querem trabalhar juntos para se manter no poder. Pode assumir uma revolução comunista hoje que vai derrubar todo o governo, o que vai acontecer é que vai continuar exatamente igual. Pode acontecer podem eleger o Renan Santos agora, que vai continuar exatamente igual. Porque é assim que o governo funciona.
Ele criou vários mecanismos, ele cria várias etapas para você não conseguir escapar da existência de uma elite que controla o país da forma que eles quiserem controlar, prejudicando a população como um todo. É necessário tomar essa decisão, cara, de que você ou é a favor do que a população quer, fazer de fato o que tem que ser feito, ou você faz como o Renan Santos está fazendo, de fingir que é radical quando não é. Você fingir um radicalismo que você não tem. Você tem que mostrar o que você realmente quer. Você tem que ser quem você realmente quer. Não adianta você fingir ser outra coisa pra chegar no poder, aí você chega no poder e não faz nada que você prometeu. Porque, como eu falei aqui antes, ele falou que ia perseguir o governo Bolsonaro por indicar o Centrão, e nessa entrevista ele falou que vai atrapalhar junto com o Centrão. Ele fala que o Milei é um doido e depois fala que, não, eu sou como o Milei. Ele fala que ele é como o Bukele e depois ele fala que, não, eu não sou o Bukele brasileiro, eu nunca falei isso, nunca disse nada disso. E fica muito difícil, cara, você defender uma pessoa que defende esse tipo de ideologia. Ou você realmente é o que você é, ou você só tá fingindo. E o que acontece pra mim, é bem claro aqui sobre a MBL, é que é fingimento. É tudo fingimento. Eles não são radicais de verdade, eles não estão buscando um radicalismo real, que é o que eu defendo. Então eu não tenho como vir aqui e falar que, não, eu sou a favor de um Renan Santos da vida, eu sou a favor, sei lá. Mesma coisa que eu falo aqui do Flávio Bolsonaro. O cara não pode se dizer de direita e votar a favor de lei feminista, votar a favor da liberdade dos nossos inimigos. Aprovar leis que vão prejudicar a gente politicamente, ideologicamente, que vão prender pessoas que têm nosso viés político. O mesmo acontece com o MBL. O MBL vai lá e defende a prisão de Olavo de Carvalho, defende a prisão do Alan dos Santos. Dois caras que não cometeram crime nenhum. Cara, o que você consegue tirar disso aí é que, infelizmente, a gente não tem uma opção de direita viável dentro da política. Uma direita viável ia estar defendendo a legalização, a criação de milícias, como tem nos Estados Unidos. Que é uma coisa que o único partido brasileiro que defende isso, infelizmente, é um partido de esquerda, que é o PCO. Nenhum outro partido defende isso. Nenhum outro partido tem essa ideologia de defender que a população realmente possa se armar, possa se defender contra o governo. E é isso, ficando por aqui. Quem gostou do vídeo pode deixar o like. Se não gostou do vídeo, pode deixar o dislike também. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Valeu, falou. Fui.